Oi, gente, mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares, eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. E o vídeo de hoje, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o objetivo de um deserto em um casamento. Eu sei que, de início, a gente fica bem chateada com Deus, querendo entender o porquê daquilo tudo. Eu sei disso porque eu vivi isso. Eu questionava com Deus, né, sobre tudo que estava acontecendo na minha vida. Que primeiro aquela vitimização do que eu não mereço o que tá acontecendo. Para quem não conhece minha história, eu vou deixar aqui meu testemunho no final, nos vídeos sugeridos. Meu marido, ele arrumou uma outra mulher e foi embora. No momento eu estava grávida de 7 meses do meu segundo filho. E foi um momento para mim desesperador, né? Porque eu me vi sozinha, né? Eu moro em cima da casa dos meus sogros. E, bem ou mal, eles ficaram do meu lado até, né? Não ficaram contra o meu esposo, né? Mediante a toda a situação que estava envolvendo. Porém, não deixava de me sentir sozinha. Por opção, preferi não contar para minha família logo de cara, porque na minha mente eu achava que aquilo tudo ia ser resolvido antes de precisar contar, né? E aí entra um pouquinho também o objetivo de um deserto e um casamento, né? Às vezes é necessário a gente passar por isso tudo para quebrar muitas coisas dentro de nós mesmas, né? Um deserto no casamento, não fique achando que é só pro outro lado. O deserto para um casamento, ele é mais para você. O deserto, ele é seu. E você tem que descobrir, né, entrando em comunhão com Deus, qual o propósito do seu deserto. Por que Deus te permitiu entrar num deserto? Né? Em mim foi de diversas formas, foi muitos aprendizados que eu tive no deserto. Não só, como eu sempre é o que eu mais foco aqui, né, da minha relação como esposa, né, como dona de casa, né, da mulher rixosa, briguenta, e entre outros blá 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 da vida que a gente sabe o que é errado, porque uma coisa é certa, né? A gente sabe muito bem o que é certo e o que é errado. A gente sabe muito bem o que é ser uma esposa chata e uma esposa legal, uma esposa de bem pra cima. Não que aquela esposa, mas aquela esposa que parece que não vê nada, não funciona bem dessa forma. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E é isso que a gente precisa ser. Aprender a se calar no momento certo e falar no momento certo. No momento de uma briga, que aquele outro lado já está com os nervos à flor da pele, e ele te agride verbalmente e você devolver a agressão verbalmente, aquilo ali não vai resolver em nada. Você vai talvez piorar mais ainda as coisas, né? E isso tudo, em mim, foi desenvolvido no meu deserto. Eu era uma pessoa muito explosiva, impulsiva, como eu fiz muitas coisas por impulsividade no meu deserto. E, por exemplo, eu optei a não contar para minha família por N motivos. Primeiro, porque eu nunca fui muito de ficar contando as coisas, né? E também por vergonha. Eu sentia vergonha de tudo que estava acontecendo na minha vida. Caramba, abandonada grávida, no meu pensamento era ser o pior das mulheres. Porque eu não fui abandonada por um cara que eu conheci hoje, tive um relacionamento de uma noite e o cara resolveu meter o pé. Eu fui abandonada pelo meu marido, grávida. Então aquilo ali mexia muito com a minha mente, né? E nisso eu dava prazos para Deus. Exatamente, porque eu tinha tanta absoluta certeza que aquilo tudo ia ser resolvido sem precisar contar para minha família, então isso tudo ia ser resolvido rápido, né? Então eu dava prazos. Então Deus tem que restaurar até completar 8 meses de gravidez. Deus tem que restaurar até o bebê nascer. E nada disso aconteceu. Meu casamento só foi restaurado, meu filho já estava com 1 ano. Então foi necessário contar para minha família. E não só para minha mãe, para o meu pai, mas para a família inteira, né? Foi necessário. E aquilo ali foi também uma forma de quebrar o meu orgulho, quebrar aquela fachada de, sabe, igual muitas pessoas têm, aquela fachada, né, de pessoas, de que o casamento é maravilhoso e tudo mais, né, e o objetivo do deserto, ele tem vários. Primeiro é o casamento que é empurrado com a barriga. Também é o meu caso, gente, eu não nego não.
Meu caso, aquele casamento tava ruim, mas tá bom. A gente sempre tava brigando. Sempre a gente já tava chegando numa fase em que cada um tava vivendo a sua vida. Ele não me contava as coisas boas que aconteciam no trabalho dele, da mesma forma que eu não contava. Ou se eu contava por contar, se a gente já não compartilhava mais como um casal. E Deus permitiu acontecer esse deserto para que a gente começasse a entender tudo isso. Porque se talvez não tivesse acontecido o deserto no meu casamento, estar vivendo um casamento empurrado pela barriga. Que no fundo eu não estava feliz, nem ele estava feliz. Um dia desses me perguntaram, né? Mas essa restauração de casamento é feliz mesmo? É verdadeira essa felicidade? Olha, eu não vou negar que a gente brigue. É impossível não brigar, né? Ele tem uma cabeça, eu tenho outra. Porém, eu acho que ambos aprenderam a ceder, né? Ambos aprenderam a se calar. Tem vezes que meu marido tá nervoso, eu não falo nada, fico na minha, venho pro meu quarto, deixo ele na sala, relaxar. E tem dias que eu tô nervosa. Quem me acompanha no YouTube, no Instagram, quem quiser me acompanhar, me seguir no Instagram, eu vou deixar ele aqui, ó, pra vocês me seguirem. Esses dias eu passei mal e tudo mais, fui pro médico e fui diagnosticada com fadiga avançada. E ali meu marido também se conscientizou um pouco, né, que a situação pra mim tava muito pesada. Não só também em relação aos filhos, né, nosso problema emocional é muito grande. A gente tinha resolvido uma compra grande essa semana, né, nessa semana que eu passei mal. Então, sabe aquela coisa que fica na nossa mente, né, entre outras coisas. Então, eu acho que tudo mexeu, mais o cansaço físico, então o corpo pediu um descanso. E ele estava ali junto comigo no dia seguinte, me ajudando, me apoiando, para que eu pudesse melhorar, né? Porém, às vezes casos de maridos que não dão esse apoio. E às vezes é necessário sim o deserto para que eles comecem a valorizar as suas esposas, valorizar a sua família. Porém, o que vocês precisam focar nesse momento é em vocês, na tua vida. Deixar que Deus vai trabalhar no outro lado. Deus, ele não quer tua ajuda em relação a quem partiu. Quem partiu já foi. Deus quer ajuda em relação a você. Deus quer que você comece a se erguer. Deus quer que você comece a se levantar. Deus não tem como te puxar da cama e fazer levanta, né? Levanta e anda. Levanta e segue a tua vida. Levanta e mostra o quanto você é forte. Deus quer isso de você. Mas para que ele comece a trabalhar, você precisa também dar o primeiro passo. Eu vejo pessoas, às vezes, vivendo ainda a vida do outro, né? Sendo Big Brother, fazendo Big Brother da vida de quem partiu. Que às vezes tem ainda senha de GPS, senha de outras coisas, que acorda, a primeira coisa é ir ver onde a pessoa foi, o que deixou de fazer, o que seguiu, o que curtiu, o que olhou na internet. E vocês acabam deixando de viver para ficar vivendo a vida do outro lado. Enquanto vocês se permitirem ter esse tipo de atitudes, não tem como ter a tua restauração. Uma coisa que eu sempre falo aqui, que a primeira restauração é a sua. A restauração do seu casamento vai vir em consequência. Você precisa entender e tirar proveito do momento que você está vivendo. Você precisa aprender a vivenciar o teu deserto como um aprendizado, não como sofrimento. Deus não te colocou num deserto para você morar no deserto, para você ficar aí para sempre. Ele quer que você saia o mais rápido possível do deserto. Mas se você também não ajudar, se você não se permitir se levantar, Deus também não vai ter como te pegar. O deserto, a gente precisa ter uma comunhão maior com Deus. Não porque ele vai restaurar teu casamento,
mas pelo que Deus é, por tudo que Ele já fez nesse mundo. Você precisa viver por você, fazer coisas que você gosta, que te dê prazer. A Elaine, eu não gosto de nada. Pô, não é possível que a tua vida dependa única e exclusivamente da volta do seu esposo ou da tua esposa. Não importa o que ele tá fazendo. Às vezes as pessoas acabam assim, acho que meu casamento não tem restauração. Porque você não consegue vivenciar a tua vida. E você ainda tá vivenciando a vida do outro lado. Se ele tá saindo, se ele não tá saindo, se ele tá curtindo, se tá postando, se não tá postando. Você ainda tá seguindo ele pelas senhas que você tem, né? Ainda aí de GPS, de sei lá, de senha de YouTube, senha de várias coisas. Para com isso. Você já tinha essas manias no casamento. Eu tenho absoluta certeza. De rastreador. Para com isso, gente. Isso não é vida. Você tá deixando de viver a tua vida para vivenciar a vida do outro lado. E o objetivo de um deserto no casamento é você aprender que o deserto, ele é aprendizado. Ele quer te restaurar em vários aspectos. Eu fui restaurada em muitas coisas. Em ser mais humilde, em deixar de ser rixosa, a parar de dar importância para coisas bobas, para coisas tão bestas, a prestar atenção mais na minha vida do que na vida dos outros. O deserto me ensinou a ser uma pessoa mais compreensiva. O deserto me ensinou a ser uma pessoa mais ativa, até por isso que agora me deu fiquei estafada, né? Fiquei ativa até demais. Mas a gente precisa aprender no deserto. A gente precisa estar em aprendizado sempre. Comece a ler livros. Gente, eu vi uma frase, gente, eu sou péssima em lembrar as frases. Eu li uma frase, foi hoje, mas eu não vou lembrar a frase direito. Mas a ideia da frase era a seguinte: quem não consegue ler bons livros tem o mesmo efeito, um negócio assim, de uma pessoa que não sabe ler. Então, assim, quem não para ler livros, para aprender, adquirir conhecimento, é a mesma coisa de uma pessoa que não sabe ler. Por que adianta você saber ler e não tirar proveito desse dom que você tem, desse benefício que você tem? Então é isso, a gente precisa tirar proveito de tudo que Deus está nos dando hoje. Às vezes a gente tem tantas coisas que Deus nos dá, mas a gente está tão focada só numa coisa só, que a gente não consegue evoluir o outro lado. Vocês conseguem me compreender? Então pensem nesse vídeo de hoje. Reflitam sobre isso, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, dê o like, compartilhem e Deus abençoe a todos.